Iracy Del Nero Costa, um dos principais intérpretes de Caio Prado Júnior, um dos seus principais críticos, ele procura repensar o modelo interpretativo de Caio Prado e ele discute, ele reconhece a importância desse modelo interpretativo, mas procura fazer um resumo do conceito, do que se construiu para chegar ao conceito de sentido da colonização. E ele destaca algumas premissas de Caio Prado que podem ser questionadas ou por serem insuficientes ou equivocadas. As premissas que Iracy Del Nero coloca são as seguintes: que Caio Prado entende, na sua interpretação, que o Brasil ele tinha um caráter absolutamente dependente e reflexo da economia. A economia brasileira, na verdade, teria um caráter totalmente dependente e reflexo da economia em relação aos mercados externos e os seus interesses. Ou seja, o que constituiu a nossa economia, o fator que levou à constituição da nossa economia é resultado unicamente da relação estabelecida com os mercados externos e com os interesses dos mercados externos, não existindo, portanto, nenhum protagonismo dos agentes econômicos aqui do Brasil para a construção deste modelo econômico para a constituição da economia do nosso país, que na época era colônia, que era o período que ele está analisando. Uma outra premissa é que teríamos nos constituído unicamente para fornecer açúcar, tabaco, em seguida café para o mercado mundial e consumidores, seríamos, portanto, nós consumidores de gêneros apenas dirigidos às elites. Ou seja, nós seríamos, utilizando uma expressão atual que o Caio Prado não utilizava, mas o sentido seria muito próximo, nós teríamos nos constituído apenas para o fornecimento de commodities, inseridos na divisão internacional do trabalho, da produção de mercadorias, inseridos de forma subalterna e, repito, sem protagonismo algum. E que, portanto, o fornecimento desses produtos básicos, produtos tropicais em especial, como o açúcar, o tabaco e depois o café, já no final do período colonial, início do período do primeiro reinado, da regência do segundo reinado e mesmo na República, essa imensa produção de café para o mercado mundial. Em contrapartida, o consumo interno também teria sido pífio. Esse consumo interno se limitaria àqueles produtos de alto valor agregado consumido pelas elites. Né? Quer dizer, o povo brasileiro não teria condições de consumir os produtos importados e eles estariam limitados às elites e o consumo interno se limitaria basicamente a esse consumo das elites. A outra premissa, que a nossa economia e a nossa sociedade, em decorrência disso, teriam se organizado sem atenção à consideração que fosse o interesse daquele comércio. Então a nossa economia e a nossa sociedade, ela se estrutura, ela se organiza unicamente para atender esses interesses. E ainda que a estrutura da economia brasileira seria um organismo meramente produtor, administrado por um pequeno grupo de empresários com a grande massa servindo-lhes de mão de obra, a mão de obra escravizada, evidentemente, tendo como consequência a exploração extensiva e especuladora, instável no tempo e no espaço. Mais uma outra premissa é que os elementos estruturais básicos sobre os quais ocorreu a ocupação do território nacional foram a plantation, ou seja, a grande propriedade rural monocultural que produz utilizando o trabalho dos escravizados, né? Utilizando o trabalho escravo. Então, a estrutura da nossa sociedade ela era baseada unicamente na plantation, desprezando
portanto, e aí vamos falar um pouquinho disso mais adiante, a produção para o consumo interno, porque as pessoas precisavam consumir, precisavam se alimentar, precisavam vestir, etc., desprezando a agricultura familiar e a agricultura mesmo, a média e grande agricultura, que não estava subordinado à exportação, que não era uma agricultura para exportação, agricultura e pecuária, e também desprezando o trabalho dos trabalhadores e trabalhadoras livres, que são uma quantidade razoável de trabalhadores e trabalhadoras livres, que eram os brancos muito pobres, os indígenas aculturados e mesmo os negros que tinham, por alguma razão, se livrado da escravidão naquele período. Então, toda essa miríade de produtores independentes, de produtores não ligados à exportação, produtores voltados para o consumo interno e de produtores que não estavam subordinados ao binômio senhor escravizado, toda essa miríade ele não considera. E, por fim, a outra premissa apontada pelo Iracy Deonero é a existência de dois setores na agricultura, de caráter diverso: a grande lavoura exportadora e a agricultura de subsistência. E essa agricultura de subsistência que ele reconhece a existência, mas despreza e considera ela secundária, considera ela sem importância, sem nenhum significado digno de nota para a organização econômica, portanto, a organização social no país. Para ele ainda, portanto, decorrência dessa compreensão do que a superestrutura da economia significa e o papel dessa superestrutura significa, que na compreensão dele se limita ou tem como extremamente mais importante a agricultura voltada à exportação, quem não está fazendo parte dessa estrutura não tem importância econômica, portanto não tem importância social. Então, quem não é escravizado, o senhor não serve absolutamente para nada. Então, este olhar um tanto maniqueísta, ele é explicitado por Caio Prado Júnior. Ele considera ainda que os colonizadores e seus descendentes estavam empolgados pela ideia de acumulação e de construir riqueza, mas o modelo econômico imposto foi altamente concentrador, excluindo largos efetivos populacionais relegados à marginalização. É fato que essa quantidade enorme de efetivos populacionais que não estavam subordinados ao binômio senhor-escravo, eles foram relegados à marginalização. Mas essa marginalização a que as classes dominantes relegaram esses segmentos não significa que, do ponto de vista da nossa compreensão, que do ponto de vista do seu protagonismo, do seu papel, da sua importância na construção da economia, portanto da sociedade, seja também desprezível. Uma coisa é o desprezo que as oligarquias tinham por esse segmento. Outra coisa é nós, enquanto cientistas sociais, concordarmos ou não que eles eram desprezíveis. Na minha compreensão, eles não eram desprezíveis. Esses contingentes não cabiam na nossa sociedade simplificada, compreendida por Caio Prado, baseado no binômio senhor-escravo. Então, ele cria um modelo interpretativo que se baseia apenas no binômio senhor-escravo, senhor-escravizado, que reconhecemos que é importante, é a base da organização econômica e social. Contudo, é uma interpretação simplificada, porque a constituição da nossa economia e da nossa sociedade ela é mais sofisticada, ela tem mais
tem outras dimensões e tem necessariamente outros protagonistas econômicos e sociais, e reforço que eram protagonistas econômicos. Né? Eles não tinham só um peso social porque estavam aqui, ainda que na condição de marginalizados. Eles deram significativas contribuição para a construção dessa própria economia. Assim, o autor se refere a essa massa intermediária, e isso que é muito importante destacar, porque sintetiza o pensamento do Caio Prado e de outros autores que vieram depois dele. Então, ele se refere a essa massa intermediária como, aspas, o número que vai avultando com o tempo dos desclassificados, dos inúteis e inadaptados, indivíduos de ocupações mais ou menos incertas e aleatórias ou sem ocupação nenhuma. Fecha aspas. Então, esses indivíduos, esses chamados pobres livres, que numa próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre eles, utilizando uma outra autora que está na nossa previsão de estudos aqui. Mas esses pobres livres, uma quantidade enorme de pobres livres, de indivíduos que são tropeiros, que são pequenos produtores rurais, que é a agricultura familiar, que são aqueles ex-escravizados que praticavam agricultura, os próprios quilombos que acabavam tendo alguma relação econômica com a plantation, tudo isso é desprezado pelo Caio Prado.